Na Band News FM. Aí vem Denilson. Denilson neles. Oferecimento Iveco. Chega de achômetro. Economia é ter um highway ou um high road da Iveco. E Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Denilson neles com o nosso Denilson Show. É sempre um prazer. Momento aguardado. Chove o WhatsApp pra lá e pra cá. Cadê ele que não chega? Cadê ele? Como é que vai? Então, Denilson, a palavra está com o senhor. Boa tarde, senhor Oineg, que dorme muito pouco. Debrinha, boa tarde. E você dorme muito? Não, eu durmo super bem, Oineg. Eu tava conversando com a Débora aqui. Eu acho que pelo fato de eu ter saído de casa muito cedo, por causa do futebol, e enfim, dividir quartos lá com um quarto com 20, 25 garotos, dormir com barulho e tal. Eu nunca tive dificuldade de dormir. Eu hoje, por exemplo, eu durmo entre 8 e 9 horas, assim, direto, assim, tranquilo. Durmo rápido e durmo pelo menos 8 horas eu consigo dormir. Eu tenho esse problema igual você, por exemplo, no final de semana, que eu quero dormir até um pouco mais tarde, eu não consigo também. Eu sempre acordo no horário que eu tô acostumado a acordar, enfim, 20 para as 8, no máximo 8 e meia, assim, eu já tô, tipo, querendo já levantar da cama, que eu já não consigo e fico com raiva. Porque, poxa, a semana toda eu falo, cara, eu quero dormir um pouquinho mais, sei lá, pelo menos até 10 da manhã, assim. E não vai, né? E aí não vai, porque o corpo já acostumou, mas me considero um cara que durmo bem, sim. Você tava falando aí dos ouvintes, falando que muitos tomam remédio pra dormir, né, Débora? Nossa, tem vários ouvintes já escrevendo aqui. Por exemplo, uma mandou assim, sem remédio durmo 4 horas, com remédio durmo às 8. Então tem muita gente que tem que tomar medicamento aqui pra dormir. E o exercício físico também interfere muito na qualidade do sono. Quando você faz exercício, você dorme super bem, né? Você ajuda capota. Toda nutricionista, todo preparador físico, enfim, personal, eles falam, a noite boa de sono. Não tem preço. A tal da alimentação, óbvio, toda essa logística de treinamentos, a alimentação e aí a boa noite de sono. Porque senão não adianta nada. Você treinar muito bem, se alimentar bem também e de repente não ter uma boa noite de sono até pro teu corpo também se recuperar para que o dia seguinte você treine também com intensidade. A minha esposa toma remédio para dormir. Já há muitos anos. Inclusive, quando eu comecei a namorar com ela, eu dormia e acordava, tava acordada ainda. Eu falava, peraí, alguma coisa tá errada aqui, gente? Tô com medo, mano. Vou dormir. Mas enfim, até hoje ela toma remédio, ela fica feliz da vida quando ela dorme sem remédio. Ela já a primeira coisa que ela fala no dia seguinte, fala, nossa, dormi tão bem sem remédio. Mas enfim, ser solidário com quem... Em média aqui dos ouvintes, a maioria aqui em média de 5 a 6 horas por noite, aí, né? Pouca coisa. Pouca coisa. Bom, falar de futebol, falar de Copa do Brasil. Amanhã, obviamente, a gente fala um pouquinho mais do jogo que nós vamos transmitir aqui, que é o jogo do Fortaleza contra o São Paulo. Mas esse resumão de Copa do Brasil, né? Só para lembrar em relação ao jogo que tem hoje do Atlético Paranaense contra o Santos e Atlético Paranaense na Vila Belmiro. O Atlético Paranaense venceu a primeira partida, né? Lembrando que naquele momento Antônio Oliveira era o treinador português, acabou saindo do Atlético Paranaense. Mesmo assim, eu coloco aí o Atlético Paranaense como favorito nesse confronto, não só pelo resultado de 1-0, mas também porque tem o Paulo Autuori, que conhece demais o Atlético Paranaense. E do lado do Santos tem a chegada do Carille, vai dirigir o time a segunda vez. Lembrando num passado já distante, a época do Carille no Corinthians, quando tinha que propor jogo, tomar conta do jogo. O Corinthians naquela ocasião tinha muitas dificuldades, então hoje, por exemplo, é um jogo que o Santos tem que sair para o jogo, tem que tomar conta das ações, porque está com um resultado inferior, já entra desclassificado, então vai ter que tomar conta do jogo e isso eu acho que o Carille vai ter dificuldades. Então o favorito para mim nesse confronto é o Atlético Paranaense. A gente pode falar rapidamente aqui também do Flamengo e Grêmio, porque o Flamengo venceu o primeiro jogo em Porto Alegre por 4-0. Então existe essa polêmica, né, de ter torcedor ou não ter torcedor. Não é uma regra, mas é uma questão de ética. Então a minha opinião em relação a isso é que o Flamengo não deveria ter o torcedor. Entendo a necessidade, não só do Flamengo, mas de todos os clubes terem seus torcedores nos estádios por vários motivos. O primeiro é essa empolgação, incentivo e tem uma questão financeira envolvida aí por causa dessa pandemia, então muita coisa acabou mudando, mas eu acho que tem que ter uma ética, né? Eu li algumas coisas em relação a esse comportamento ético do Flamengo. Por exemplo, o Grêmio não teve torcida lá em Porto Alegre, então por ética o Flamengo também não tem que ter torcida no jogo de volta na Copa do Brasil, mas aí é pano pra manga, parece que vai ter torcedor, pelo que a gente soltou quase agora aí a notícia de que
de que o Flamengo vai contar aí com 20, 25 mil torcedores no estádio. E um confronto complicado também, é um confronto que amanhã a gente vai falar um pouco mais detalhadamente, é esse do São Paulo. O São Paulo vive uma situação bem constrangedora no Campeonato Brasileiro, é o primeiro colocado ali fora da zona de rebaixamento, então existe aí uma pressão já grande em relação à permanência do Crespo ou não. E o outro confronto é o confronto do Galo, né? O Galo que, ao contrário do São Paulo, vive um momento excelente em Libertadores, no Campeonato Brasileiro líder com 7 pontos de vantagem e venceu o seu jogo no Rio de Janeiro contra o Fluminense por 2-1. Então tudo indica que o Fluminense, enfim, que tem a vantagem, e o Galo, principalmente nesses dois confrontos, sejam aí os que avançam para a semifinal. Agora, entre Santos e Atlético Paranaense, e São Paulo e Fortaleza, eu tenho as minhas dúvidas, né? A minha torcida é para que o São Paulo passe, mas nesse confronto do Santos aí eu acho que o Atlético Paranaense consegue avançar para a semifinal da Copa do Brasil. Dito isso... É isso aí. Dito isso... Será que eu posso ler essa mensagem que chegou aqui? Fique à vontade. Vai lá. Ó, é um ouvinte que escreveu assim. Vamos lá. O Denilson é bom de cama, só sabe dormir. Nossa senhora. Por que você não terminou só no... Dito tudo isso, tchau, Denilson. Beijão, Até tchau, amanhã. Denilson. Obrigado, até amanhã.